Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai estar mostrando como se desenha perspectiva com 3 pontos de fuga. Vamos lá então? A gente vai estar fazendo aqui a parte da linha, a linha do horizonte, né? Aí vamos estar criando aqui ponto, 2 pontos, ponto de fuga 1, ponto de fuga 2, ponto F. E a gente tem um terceiro. Ele pode ser embaixo ou em cima. Os dois são 3, mas vocês vão entender. O que muda é só a direção, mas a gente vai estar utilizando só um dos pontos. Então aqui no caso, quando a gente faz o que é a parte do cubo, essas linhas elas se interligam, só que essa parte da subida ela vem através desse ponto aqui. Então se eu for fazer aqui a parte do meu cubo, ó, então toda a lateral do meu cubo ele vem através desse ponto aqui, ó. Aí eu posso escolher aqui uma parte, ó, qual é a altura dele, aí eu posso interligar de um lado, do outro, que ele vai interligar com essa parte. Então aqui eu tenho essa parte, essa. Agora vai interligar somente a parte de cima aqui, ó. Então a parte do meu cubo ele vai ter essas 3 divisões, né? Então nessa parte de baixo do meu cubo nessa parte e nessa parte ele vai ser achatado dessa forma e dessa forma. Então ele tanto vai diminuir para a parte de baixo quanto para a parte lateral. E aqui é a mesma coisa, para a parte de baixo ele vai diminuindo e para a lateral. Então aqui nessa parte ele mexeu com 2 eixos, né, de direção, lateral e a parte superior aqui, de descida, horizontal e vertical. Nessa parte aqui ele só vai mexer com essa direção, ó. Então através das linhas você vê para onde que ele tá mexendo com a parte dos eixos, que são esses daqui, ó, os eixos principais. E esse ponto de fuga da parte superior, como já falei para vocês, seria só a visão superior dele. Então, não, eu estou interligando aqui os pontos, não. Para não ficar meio confuso, tá? Então aqui eu posso interligar essa parte com essa outra aqui, ó. Só que essa parte que eu criava o meu cubo reto, não posso mais fazer isso. Então eu tenho que interligar essa parte aqui, ó. Então já vou ter um cubo mais deitado. Então esse extremo interligou com esse e esse. E esse extremo vai se interligar com esse.
e esse daqui, ó. Tá vendo? Agora, esses extremos laterais, eles se interligam com esse. Esse daqui também se interliga nessa parte da descida. Então, tudo que for para essa direção, que ele vai descer, então ele precisa desse ponto. Tudo que vai vir para essa direção, depende desse ponto de fuga, para fechar. E tudo que vai vir para essa outra direção, vai depender desse ponto de fuga. Que nem esse extremo. Esse extremo já está fechado aqui para a lateral. Para eu obter a outra parte dele, que é esse extremo, tem que interligar com esse ponto. Porque com esse outro já está ligado. E agora esse outro lado aqui, ó, eu tenho que interligar com esse ponto. Então agora eu tenho esse fechamento aqui, ó, nessa parte aqui do cubo. Por que eu faço essas linhas aqui em visões diferentes, né? Não segue mesmo padrão? Para quando você bater o olho, você vê as direções diferentes dele, vê a profundidade. Se eu botar uma linha só, pode confundir essa parte da profundidade, né? Da minha forma. E eu também posso fazer aqui, ó, como se ele tivesse grudado aqui. Opa, tá errado. Você vê que até chega a confundir, tá, na hora da aula. Não pode ser reto, porque ele tem que vir através desse ponto de fuga aqui, ó. Então, se eu criar uma forma aqui, ó, ela tem que obedecer essa parte. Se eu for criar aqui, ó, um outro cubo que esteja interligado com essa parte, ó, toda a parte do fechamento dele, ó, de subida, vai ser só através desse ponto de fuga aqui, ó. Então aqui eu já tenho um outro caixote, ó. E posso fazer ele assim também, ó, obedecendo só aos 3 pontos de fuga. Então aqui ele vem para essa parte, ó. Tudo que é de lateral, eu só preciso obedecer, ó, esses dois aqui de lateral. Agora de descida a esse ponto, ó. Então, é dessa forma que a gente faz. Aí, com o tempo, a gente vai aprimorando as partes, né, dos demais. Lembrando a parte lá do ciclo que a gente pode fazer, ó. Lembra que a gente vinha das extremidades e vinha com a linha reta. Porém, agora que a gente tem esse outro ponto de fuga, ó, toda essa parte da extremidade eu vou precisar agora desse ponto e desse outro de lateral, ó. Então agora achar os extremos eu preciso da ajuda de todos os pontos de todos os lados. Antes eu precisava do que? Só da lateral, né? Então esse ponto aqui de subida sempre era reto, mas agora que tem, ó, ele se interligava com o ponto de fuga. Mas agora que essas extremidades aqui retas foram abaladas e agora elas convergem a um ponto,
Então esse centro também, para eu achar ele, tem que ser através do ponto de fuga. Fazendo o X aqui na lateral, ó. De lateral, ó, eu conecto essa parte com esse ponto de fuga. Agora essa parte aqui, ó, conecto com o ponto de fuga de baixo. Então ponto em todas as extremidades, eu posso fazer a parte do círculo, ó. E aqui também, ó. Dessa parte superior, aqui do centro, ele vai interligar com o ponto de fuga. Aqui também, ó. Com bastante risco, tá até um pouco difícil de visualizar. Mas é isso. Para essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pratiquem bastante. Esse daqui dá uma confundida às vezes, né? Então é bom que pratique bastante. Tentem fazer formas geométricas diferentes, né? Na parte superior de profundidade, né? Essas partes laterais aqui. Vendo ela na parte de ponto de fuga visto para cima. Pode fazer também o ponto de fuga visto para baixo, né? Então, pratiquem bastante essa parte, que é muito importante, vocês vão usar bastante em vários desenhos, né? E é isso. Agradeço mais uma vez vocês estarem nos seguindo. Não se esqueçam de dar o like, compartilhe com seus amigos, curtam nossa página no Instagram, né? Ativem o sininho para receberem novas notificações e nos vemos na próxima aula. Fui!